Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe para vocês como que eu prenso o meu bolo, como eu corto, como eu faço as camadas de recheio e vamos finalizar com uma decoração. Então aí eu tenho a minha massa de chocolate, vou tirar da forma junto com vocês e para tirar da forma eu passo a faca aí na lateral de todo o bolo para ele sair com facilidade. No fundo da minha forma, eu sempre uso o papel manteiga, que é esse papel aí que vocês estão vendo que eu vou removê-lo agora. O meu recheio ele já está todo preparado, então depois que eu retiro o bolo da forma, eu deixo ele separado e aí eu vou lavar a forma o qual eu retirei o bolo. Eu sempre gosto de lavá-la. E aí a gente vai começar o preparo para prensar o bolo. Eu utilizo esses saquinhos aí, que são aqueles saquinhos que você encontra no supermercado. Sabe aqueles saquinhos para você congelar carnes, guardar frios, enfim. São esses saquinhos aí que vai no freezer e no congelador, eu corto eles ao meio, utilizo 2 saquinhos e aí eu coloco na minha forma para quando eu colocar a massa de bolo, esse papel ficar em contato com o bolo e não a forma. Esse papel não, perdoe, esse saquinho, né? Essa sacola. Dessa forma aí como vocês estão observando no vídeo. Coloquei a primeira fatia aí de bolo, agora eu venho com uma caldinha. A minha caldinha eu utilizo água e leite condensado. E aí você pode estar utilizando outros tipos de calda também. Mas aqui em casa eu só utilizo água e leite condensado e aí eu vou medindo, tá? Você pode até provar, inclusive, para ver o gosto, né, da sua misturinha de água com leite condensado. Agora eu tô trazendo o recheio aí para essa primeira camada, que é recheio de coco. Então essa massa é massa de chocolate e aí vai ficar como se fosse um prestígio, né? Só não vai ficar um bolo prestígio porque a minha segunda camada de recheio é de limão siciliano, que é um dos meus recheios preferidos, que é o recheio de brigadeiro de limão siciliano, que é delicioso. Se você ainda não experimentou, experimente porque é uma delícia e é um sucesso também. E ele super combina com o coco e a massa de chocolate. Depois que eu coloco a camada de recheio, a gente vem para mais uma camada de bolo e aí é o mesmo processo sempre. Camada de bolo, umedece bem a sua camada de bolo. Eu sempre gosto de começar a umedecer pelas laterais. Então eu sempre umedeço bem as laterais do bolo e aí depois eu passo para o meio. Depois que eu repito esse processo, aí eu volto com a minha segunda camada de recheio, que é o recheio que eu falei para vocês que eu sou apaixonada, que é o recheio de brigadeiro de limão siciliano. Gente, que recheio delicioso! Eu sou suspeita para falar porque eu sei o que faço, mas é uma delícia. Então primeiro eu coloco todo o recheio em cima da minha massa e aí depois eu vou espalhando para os cantinhos para as laterais da forma, né? Pegando toda a massa do bolo, cobrindo bem a massa do bolo. Agora a gente vem para a nossa terceira camada de bolo. Só um atento para fazer para vocês que percebem que o meu bolo ele já tá bem no topo da minha forma. Como eu faço bolos para casa, não é bolos para vender e tal, é bolo para consumo próprio, eu indico a você que se você for fazer para vendas e se sua forma estiver muito baixa, você utilize o acetato para aumentar o tamanho da forma, tá? A altura da sua forma no caso. Como aqui não tem, eu não procuro perfeição, digamos assim, o meu bolo ele vai ultrapassar um pouquinho da minha forma, mas para mim não tem problema nenhum. Mas se você for trabalhar com vendas e tudo mais, é bom que você suba um pouquinho, né, a altura da sua forma com um acetato. Aqui em casa eu sempre faço dessa forma, meu bolo ultrapassa um pouquinho da forma, não tem problema nenhum. Mas às vezes ele pode ficar irregular. E aí a altura não fica tão legal, ou fica uma lateral baixa, outra lateral alta, não fica tão legal, tá? Então é só essa dica aí pra vocês. E aí é o mesmo processo para finalizar agora com o nosso quarto disco de massa. E aí a gente vai umedecer também, como sempre já falei pra vocês, sempre começo pelas laterais e aí depois eu passo para o meio.
Depois a gente vai fechar bem, tá? Como aqui em casa eu não tinha mais papel filme, eu gosto de enrolar o papel filme em toda a volta, né? Em toda a extensão aí da nossa forma com o bolo. Eu rasguei um outro saquinho desses que eu utilizei dentro da forma. E aí depois eu vou fechar bem com uma fita durex, tá? Uma fita adesiva e eu vou grudar bem. E aí esse bolo, ele vai para nossa geladeira pra gente decorar no dia seguinte, porque ele fica bem mais fácil, né? Pra você decorar no dia seguinte do que se você fosse utilizar na mesma hora. Então assim ele vai descansar na geladeira, ele vai firmar o recheio, né? O que tiver que endurecer, ele vai endurecer. E aí vai deixar também o seu bolo como ele está aí agora no vídeo, ó. Ele vai ficar reto, ele vai ficar mais fácil para você fazer a sua decoração mais perfeita. E aí, gente, é aquele processo de decoração, né? Primeiro eu vou grudar todos os farelinhos de bolo que porventura viesse soltar, utilizando essa camada bem fina de chantininho. Aqui no canal já tem vídeo ensinando você a fazer chantininho, eu vou deixar aqui nos cards ou aqui no box de informação, eu sempre deixo todos esses links, tá? Esse é o chantininho e eu utilizei algumas gotinhas do corante verde folha, só para chegar nesse tom. Então eu coloquei bem pouquinhas gotinhas mesmo, algumas gotinhas, e aí eu fui misturando no chantininho branco até atingir essa tonalidade que é esse verde aí bem clarinho, é um verde bebê. Depois de passar o chantininho, a gente vem alisando, né, essa camada bem fina. Gosto muito de utilizar essa espátula aí, que ela é super baratinha, gente. Eu acho que é uns 3, 4 reais em loja de confeitaria. E eu gosto muito de utilizá-la porque ela me dá uma estabilidade melhor. E aí no topo do bolo a gente vem com a nossa espátula lisa, removendo também essas quinas. Depois eu coloco o meu chantininho num saco de confeitar. Na verdade, esse daí nem é um saco de confeitar. É aqueles saquinhos que a gente compra que são mais resistentes. Eu posso até gravar um vídeo mostrando para vocês os materiais que eu utilizo na confeitaria, né? E um é esse saquinho aí que eu utilizo, tá? Que ele compensa muito. Para quem trabalha em confeitaria sabe que saquinho de confeitar é caro, né? Para estar comprando, ainda mais para quem não tem como tá comprando coisas em estoques e tudo mais. Então, às vezes, acaba que fica muito caro. E esse saquinho aí, ele é uma boa pedida, ele é uma boa sugestão, porque você economiza. E aí você pode deixar nos comentários se você quer que eu grave esse vídeo, que eu terei maior satisfação em gravar para vocês. E aí a gente vai contornando todo o nosso bolo, né? Colocando essa camada aí, para depois a gente vir alisando essa camada aí que a gente tá colocando no nosso bolo. Terminou a lateral, a gente já vai subindo pro topo do nosso bolo. Também vamos colocar o nosso chantininho aí, pra gente depois alisar o topo do nosso bolo e deixar ele perfeito, bem lindo, maravilhoso. Eu pensei que estava gravando, mas na verdade não gravei a parte que eu alisei o bolo, tá? Então aí ele já está liso. Eu sempre falo para vocês que eu não consigo alisar com perfeição, que esse é um processo muito difícil e com a prática você consegue aprender, tá? Depois a gente vai texturizar esse nosso bolo e aí eu tô usando uma outra espátula, que é essa aí que eu estou utilizando no vídeo neste momento, que ela também é super baratinha e ela fica um detalhe lindo. E aí então eu encosto no bolo e vou fazendo movimento de zigue-zague, girando a bailarina ao mesmo tempo.
No topo do nosso bolo, em cima do nosso bolo, eu tô utilizando um garfo. Então, com as costas de um garfo, eu vou girando a bailarina e movimentando também o garfo para ficar um efeito lindo no nosso topo do bolo também. A limpeza da bailarina é um ponto muito forte também, tá? Então sempre tá higienizando o rodapé do bolo de vocês para não ficar assim aquela coisa tudo suja, tudo bagunçada, melequenta, né? Então eu sempre tenho todo esse cuidado, mesmo não trabalhando com vendas. Eu acho que quando você trabalha com vendas, quando você empreende através dos bolos, a limpeza da bailarina, a limpeza da bandeja onde você vai entregar o seu bolo, ela é de fundamental importância, porque demonstra, né, o profissional que você é. Agora eu vou estar utilizando o corante verde folha. Esse daí a gente tem que dissolver no álcool de cereais, tá? Então eu coloquei uma quantidade de corante, coloquei o álcool de cereais na bombinha e aí a gente vai espirrar no nosso bolo. Eu escolhi colocar do meio pro topo do bolo, tá? Então ele não vai ficar todo nessa tonalidade verde folha. Ele vai ficar um degradê de cores, de tonalidades verdes. Lembrando, gente, que eu não sou profissional da confeitaria. Eu nunca fiz curso na área, nunca me especializei na área. Muito pelo contrário, eu sou uma amante da confeitaria. Eu faço porque eu gosto mesmo de fazer. A confeitaria me encanta, né? Quem sabe futuramente eu estudarei aí, né, um pouquinho sobre a confeitaria. Mas o pouquinho que eu sei, eu gosto de compartilhar com vocês e eu espero que vocês gostem também. Agora a gente vai colocar glitter nesse bolo, né? Porque merece. O glitter faz toda a diferença. E agora, ao invés de a gente colocar álcool de cereais, a gente não vai colocar nada, tá? Não usa álcool de cereais, a gente vai colocar somente o pó da bombinha. E você também vai tirar o caninho, tá? E aí você vai virar, como eu mostrei no vídeo, a bombinha de cabeça para baixo. E olha, soca ali, grite nesse bolo. Vamos colocar muito brilho, porque o brilho é que dá o charme, né? É o que dá o tchan no nosso bolo. Mais uma vez eu vou limpar aí todo o rodapé da nossa bandeja, né? Tirar os resquícios aí de corante, tirar os resquícios do brilho que a gente colocou, que nós utilizamos. E eu vou fazer também um charmezinho aí, né, nesse rodapé de bolo. Eu vou utilizar o bico 21 da Wilton, que é um bico pequeno, né, então ele não vai ficar uma coisa muito chamativa, que é esse biquinho aí que eu estou mostrando pra vocês, né, bico 21 da Wilton. E aí a gente vai fazer tipo umas conchinhas, sabe, bem pequenininhas, só pra dar o charme especial aí no rodapé do nosso bolo. E esse daí, pessoal, é o resultado final do nosso bolo. Eu espero muito que você tenha gostado de acompanhar, né, esse processo aí de prensar bolo, né, de cortar, de rechear,
de deixar ele na geladeira, né? Que é muito importante descansar de um dia para o outro, para no outro dia você conseguir fazer uma decoração linda como essa daí. E eu espero muito que você tenha aprendido alguma coisa, que hoje você saia daqui sabendo pelo menos alguma coisinha da confeitaria, tá? Eu estava com muita saudade de gravar vídeos, tô com saudade, eu espero que você tenha gostado.